não sentia confiança, não sentia, tipo assim, tava tudo muito genérico, genérico, e ela não tava sentindo confiança. A gente precisa dessa empresa. Acabei de sair da entrevista e tive o visto negado. Vocês podem me ajudar a reverter? Você vai fazer uma entrevista com a gente? Aí ela, sim, uns 3 dias antes. E aí eu falei, não, amor, não vai dar certo, não vai dar certo. Tem que dar certo de primeira. São detalhes, mas na hora os detalhes importam. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cris. Hoje eu tô aqui para mais um bate-papo com uma família que acabou de ter o visto americano aprovado, mas o caso deles é um pouquinho curioso e vai bater com a história de muita gente. Já estava em processo, tinham contratado uma empresa, 1060 enviada e entrevista agendada. Estavam inseguros. E aí foram procurar a ajuda da Move Vistos. Então hoje a gente vai conversar sobre o que eles vivenciaram, como que estava esse momento, por que eles resolveram gastar o dobro da grana com assessoria, afinal já tinha gasto antes, teve que gastar de novo, e como que foi esse processo que, no final das contas, graças a Deus, chegou numa aprovação de visto americano. Vocês estão ouvindo aqui a vozinha de fundo? É a vozinha da Alana, que vai aproveitar e vai passar o aniversário dela, que ela mal vai entender, mas no futuro ela vai ter muitas fotos para poder ver nos Estados Unidos da América. Então hoje, pessoal, eu estou aqui com a Ana e com Harrison. Pessoal, muito obrigado por vocês terem topado bater esse papo e prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Olá, eu sou a Ana Flávia. Eu sou o Harrison. Legal, galera, vamos lá. Eu queria entender esse negócio do passado, assim. Bom, vocês já tinham decidido então que vocês queriam passar as férias do final de ano agora. Olha aí, a famosa Alana. Vocês já tinham decidido, que gracinha. Vocês já tinham decidido passar as férias de final de ano nos Estados Unidos e vocês contrataram uma empresa para isso. Vocês fizeram uma mentoria com eles. O que que aconteceu que vocês não sentiram segurança? E como que foi esse processo de decisão de, caramba, já estou na boca do gol, entrevista agendada. Vale a pena eu voltar tudo do zero, recontratar uma outra empresa para revisitar tudo, refazer 1060. Me conta sobre esse momento que vocês estavam vivendo, por favor, e esse drama de, cara, e aí, eu gasto essa grana a mais ou não gasto? Eu mergulhei, né, na internet, a ver vídeos e tudo. Quem começou esse processo foi o Harrison, né? Contratou a empresa, tudo fechamos. Aí depois do ok dele, vamos. Aí eu comecei, mergulhei na internet para tentar entender como é que funcionava esse processo. E nisso eu conheci a Move. E eu já estava insegura, estava um pouquinho insegura com a outra empresa. E eu vendo os vídeos da Move, e é o que falam, né? Da entrevista, do suporte de vocês, tudo. Falei, amor, a gente precisa dessa empresa. A gente precisa dessa empresa. E aí eu mergulhei nesse mundo do YouTube, de vistos, como é que tira e tal, e conheci a Move. Eu falei, amor, a gente precisa dessa empresa. Ele, mas a gente, né, vai investir de novo, a gente já fechou com ela, tudo, a gente precisa. Aí lá fui eu, orcei tudo, entrei em contato com a Move. E o primeiro contato também foi excelente. O suporte que vocês dão, o apoio, assim, sabe? De falar, olha, essa empresa, sim, ela vai conseguir fazer o que vocês precisam. E nós fechamos. Foi um mês depois. Um mês depois, eu tinha encontrado essa indicação dessa empresa antes. Eu passei para a Flávia entrou em contato com o pessoal da empresa, só que ela não sentia confiança, não sentia, tipo assim, tava tudo muito genérico, e ela não tava sentindo confiança. Aí foi quando ela trouxe a Move. Eu falei, ó, o custo é mais alto? O que que você acha? Vale a pena? Ela, não, vale a pena. E para mim, Boa. tem que dar certo de primeira. A gente tem que fazer tudo para dar certo de primeira. É o que muito falam no vídeo de vocês. Vai lá com uma negativa já, você fala muito isso nos vídeos, né? Vai lá com uma negativa já, porque que já vai certeiro? Eu falei, não, a gente vai investir para dar certo de primeira. E aí eu fechei assim, foi de vento e pouco. Foi tudo muito rápido também, o processo. Mas isso daí que vocês falaram era tão importante, só para contextualizar, imagina pessoal, vocês não têm noção da quantidade de mensagens que nós recebemos, eu vou arriscar dizer diariamente, de pessoas que falam assim, ó, acabei de sair da entrevista e tive o visto negado, vocês podem me ajudar a reverter? Mas assim, pessoas que já sabiam quem era a Move, que já sabiam que na Move eles confiavam para poder melhorar a chance de aprovação, mas que decidiram ou por economia, ou por qualquer motivo que seja, achavam que estava muito em cima e não dava mais, quando conheceu a empresa já estava caminhado no processo, que não valia a pena e que ia aplicar sozinho. Mas aí nem sempre funciona, né? E aí depois vira uma dor de cabeça. E legal que vocês tomaram essa decisão, porque é o que você falou, né? A mentoria da Move ela é muito mais completa do que qualquer outra empresa, então, obviamente, tem um custo atrelado a isso. É o custo de você ter uma experiência maravilhosa durante a mentoria, é o custo de você ter uma simulação de entrevista que te prepara de fato para o que vai acontecer. Normal, você quer ter esse tipo de experiência, você precisa pagar por ela.
e vocês tomaram essa decisão, acho que foi super assertivo quando eu olho o resultado final. Mas eu sei que não é só isso, a jornada ela importa também, né? Como que foi para vocês? Teve algum momento, assim, quando vocês veem, então, a experiência que vocês viveram com outra empresa, que tinha um serviço mais barato, a experiência que vocês viveram com a Move, que tinha um serviço mais alto, justifica o preço? E se sim, teve algum momento especial que vocês falaram, caramba, agora fez sentido o negócio para mim, agora tá pago. Fez sentido desde o primeiro momento. Sim. Desde o primeiro momento, fez total sentido. No atendimento, né, que a Flávia vai falar melhor, porque ela fez esse primeiro contato direto, né, tanto no atendimento quanto no processo de preencher a DS. Questão de informação, o que ela solicitava, o que vocês solicitavam, é outra visão de preencher uma DS. Mas quando a gente deu início, a gente não conhecia a Move. Quando a gente iniciou, a gente decidiu ir, né? Eu não sabia nem como é que era para ir para os Estados Unidos. A gente não sabia nem que tinha uma ADS para ser paga. A gente não sabia nem que o único lugar que a gente ia ir para... A gente sabia que tinha entrevista, mas não sabia que tinha um custo da entrevista. A gente não sabia nada disso. Mas com essa outra empresa, ela pediu vários documentos, tudo, né? Para a gente poder preencher a DS. Só que na hora de preencher, eu sentia que eu tinha que ajudá-la muito, sabe assim? E eu ia ajudando, achava que aquilo era comum, né? Que eu tinha que dar esse suporte para ela. E aí quando eu falei assim, você vai fazer uma entrevista com a gente? Aí ela, sim, uns 3 dias antes da data da entrevista, a gente faz com vocês. Eu falei, caraca, 3 dias, eu sou super ansiosa, né? Eu falei, caramba, isso é uma coisa errada. E eu quiser mudar, vai estar muito em cima. E aí eu falei, não, amor, não vai dar certo, não vai dar certo. Tem que dar certo de primeira, entendeu? Já não tinha como não dar, porque o psicológico, que nem o Harrison falou, o problema é o psicológico, porque você coloca tanta, que vai dar certo aquilo, e aí chega a não dar, e aí? Vem depois a tristeza. Aí a gente ia ter que fazer uma viagem por aqui, porque desde o início a gente queria viajar com ela, né? Aniversário de 1 ano sempre foi uma viagem, mas imaginamos que ia ter a Disney de primeira. E muita gente, assim, a 1060 é o documento que eu falo que ela tem que ser perfeita, porque ela tem que ser perfeita. A sua vida, ela tem que refletir sua vida. Se não estiver fazendo isso, tá errado. E se tiver algum campo-chave de acordo com o perfil da família, ele tem que estar preenchido de uma forma estratégica também. Mas eu julgo que a parte da mentoria que mais faz diferença é a simulação de entrevista. Qual que foi o sentimento de vocês em relação a essa etapa? Faz sentido ou para vocês ainda a 1060 fez mais diferença? Não, para mim os dois. Mas a DS é aquela parte que descreve, sabe, de descrever a sua ocupação. Isso aí fez uma diferença pra gente, que foi bem diferente, como descreveu, porque eu sou professora. Então, a forma que escreve isso lá, sabe, a forma que foi escrito lá, mudou bastante. A entrevista em si também. Para mim, assim, me deu a segurança, que é o que todo mundo fala nos vídeos, né? A entrevista é o primordial. Você tá mais nervosa para a entrevista, para a simulação, do que para a entrevista em si lá. E foi exatamente com a gente, porque a gente treinou muito, treinamos muito. Vocês dão aquele suporte, aquela lista de perguntas, e nós também colocamos mais perguntas que poderiam. Então, a gente estudou muito, a gente treinou muito para a primeira simulação de vocês. E pensem assim, para quem está assistindo, acho que é importante, casal, que o pessoal reflita sobre a seguinte perspectiva. A família está indo para aplicar para o visto americano e ela está indo para falar a verdade. Só que ela, por estar com a verdade do lado dela, ela acaba sendo displicente em relação a 10.160, preenche de qualquer jeito, afinal é verdade, então tanto faz. E ela vai para a entrevista achando que, já que eu estou falando a verdade é sobre a minha vida, eu tenho controle sobre o que vai acontecer, que diferença que vai fazer. O que perguntar, eu respondo. Só que a pessoa ela não conta com o fato de que do outro lado tem alguém que foi treinado para tentar identificar mentiras. E o agente consular ele vai usar algumas estratégias para desestabilizar. Então, o problema só das pessoas que só têm a verdade ao seu lado é de que elas acham que isso basta. E a verdade é que às vezes vai ter alguém que está com uma história completamente fantasiosa ali, de informações inventadas, mas que vai se preparar tão bem que aos olhos do agente consular pode parecer melhor do que uma pessoa que está falando a verdade. Então, só falar a verdade não é suficiente. Quantas pessoas não procuram a Move falando que eu achei que, como estava tudo certo, seria fácil, mas o agente consular ele fez 3 perguntas, acabou a entrevista e o meu visto foi negado. Então, assim, você precisa sim estar com a verdade, é óbvio, mas você tem que ter um grau de preparação, de antecipação às perguntas muito grande, para que você não se frustre na hora, sendo às vezes confrontado pelo agente consular e sendo pego de surpresa. Então, entrevista de visto é um negócio que leva de 1 minuto a 2 minutos e meio normalmente. E assim, nisso a gente está falando de 2 a 8 perguntas.
Então, às vezes, você não tem nem tempo de se explicar. Então, por isso que você tem que aproveitar cada oportunidade de ser o mais cirúrgico possível. Por isso que vocês falaram faz bastante sentido, assim, a 10 160 certinha, uma simulação de entrevista que te prepara para o pior cenário, se ele vier, que bom, você está preparado. Se ele não vier, você está tranquilo porque você já se preparou para o pior, então a versão light, ela vai ser fácil de lidar. Mas beleza, então, contratou a mentoria da Move, decidiu, processo iniciado, foram até o final, e aí vocês iam então para a entrevista. Vocês já estão com visto aprovados há alguns meses, né? 25 de maio. Nós estamos gravando agora no dia 27 de agosto, então já passou um tempinho aí. Junho, julho, agosto, tem 3 meses então. Mas não sei se vocês lembram como que foi o ambiente lá, eu queria que você tentasse me ajudar a trazer as pessoas que estão assistindo para aquela realidade. Falem, por favor, onde que vocês moram e em que cidade que vocês fizeram a entrevista. A gente mora em Cuiabá, Mato Grosso, a entrevista foi em São Paulo. Legal. Quando vocês chegaram lá, como que vocês viram o ambiente? A gente pra caramba em São Paulo, né? Demais. O caso ou no dia da entrevista? No dia da entrevista. Nossa entrevista estava marcada para as 7 da manhã. E nós ficamos Um Airbnb que é bem próximo. bem do ladinho. Então, Bem próximo mesmo. então nós fomos andando, né? Chegamos lá às 6h30. Aquela fila gigantesca. E nós levamos a Alana. A Alana tinha 6 meses na época. E nós levamos ela. Então a fila estava enorme. Eu falei, amor, a gente tem preferência. A gente tá com ela, então vamos lá pra frente, né? Então a gente já chegou ali na frente ali. O pessoal olhou meio com uma cara feia pra gente, sabe? A gente chegou por último e tava primeiro que eles ainda. Tem família lá que chegou tipo 6 horas da manhã. O pessoal chega muito cedo. 5 horas da manhã. Essa primeira família que estava lá era uma família também. Pai, mãe, uma menininha e um bebê de colo também. Eles estavam lá desde as 5. E eles eram dali de São Paulo mesmo, mas um pouco longe, né? Então eles foram bem cedo para não se atrasar. Eles ficaram tranquilos com a gente, mas o casal que estava atrás, assim, ficou com uma cara feia pra gente, sabe? E eu falei, não, amor, a gente vai ficar aqui. A gente tem um bebê, a gente tem preferência. O nosso horário é 7 horas, nosso é o primeiro horário. Então a gente vai ficar aqui quietinho, né? Aí ficamos ali. Durante 20 minutos, mais ou menos. Fui no banheiro, queria ir no banheiro, deu aquele nervoso, queria ir ao banheiro. Fui atrás de um banheiro ali na Redondeza. Aí consegui ir no banheiro, né? Ali perto, que não fosse pago, porque tinha um que queria consumir. A gente não tinha dinheiro, tinha uma nota de 100. Aí queria comprar um salgado, um café. Não queriam dar esse... Não tinha troco. Nossa, foi... Não tinha troco. E eu falei, amor, eu preciso ir no banheiro. Aí lá vai ele atrás de um banheiro gratuito. Aí encontrou ali um banheiro, consegui ir ao banheiro. Aí ficamos ali Coisas aguardando. que ninguém fala, né? Isso. Não é mesmo? Então leva um trocadinho para você comprar ali um pão de queijo, alguma coisa assim, e conseguir usar o banheiro. E aí ficamos ali aguardando. Como nós éramos 7 horas da manhã, foi bem rápido, né? Esperou pouco. Não ficamos muito. A gente não chegou muito cedo e também não ficou esperando muito tempo. Legal. Mas eles dão preferência. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos nos lugares que eu já vi, não tem isso de fila preferencial, não. Então, grávida, bebê de colo, tudo normal. Mas, no Brasil, no consulado tem sim. Então, grávida, bebê de colo, passa na frente. É deficiente também. E aí, quando chamaram vocês entraram então? Entraram lá o consulado praticamente vazio, né? Tinham quantas cabines abertas logo nesse primeiro horário? Todas ou ainda não? Todas fechadas. Nós éramos Todas os fechadas. A primeiros. gente era os primeiros mesmo. A gente foi o primeiro do nosso guichê e os do lado foi abrindo do menor para o maior, né? Que é do. Acho que é. Eu não lembro quantos que era. Também não lembro. Eu sei que a gente era o guichê 12. Aí foi abrindo de uma ponta e até chegar na gente. A gente viu o cônsul ia, o cônsul voltava. Eu falei, acho que é aquele cara que vai entrevistar a gente. E voltava e a entrevista do lado já tinha começado. Nossa, foi. E a gente ali. Vamos E aí a Lana tava na época que sorria muito. A Lana sorria para Verdade. todo mundo nessa época. Graça. E aí o Harry falou assim, eu quero que ela sorria pro cônsul. Que ela vai dar um sorriso, ele vai falar assim. Foi mesmo. Mas ela dormiu Ela antes dele dormiu chamar. bem Oi, gente. E aí, beleza. Mas na hora... Então vocês foram atendidos por um agente consular homem, né? Isso, um homem. Como que tava a fisionomia dele? Tava normal? Início do dia ali? Não tinha ainda ouvido um monte de história doida? Tava tranquilo? Ah, eu tava tranquilo. E aí quando vocês estavam lá esperando para entrevista, ou logo que começou, como que tava o ambiente, assim? Tinham entrevistas acontecendo já nessa hora ou não? Tinha uma do nosso lado, que é do lado esquerdo, não tinha começado ainda. Era 4 mulheres. Aí o cônsul fazia uma pergunta, elas respondiam seco, totalmente diferente do que a Move instrui. Aí, vamos pra onde? Pra Flórida. Você trabalha? Trabalho. É sua mãe? Sua mãe. Tava tipo tudo na lata. Eu falei pra Flávia, eu falei, amor,
trem aqui tá meio estranho, né? E eu para de olhar, vamos prestar atenção aqui, sabe? Amor, aqui. Nosso foco é aqui, sabe? Esquece Então eu lá. falei, tudo bem. Essa que acontece às vezes não é nem culpa delas. Existia muito essa crença antigamente de só vai lá e responde o que foi perguntado. Aí a pessoa, então tá bom, isso aí é fácil, isso aí eu sei fazer. Quando você viaja, dia tal, volta quando? Dia tal. E aí, numa época onde aprovava quase todo mundo, era fácil. No momento onde agora existe muito mais desconfiança de que a pessoa está ocultando alguma intenção dela ali, isso não é mais suficiente. E as pessoas, assim, já deu a hora delas entenderem isso. Eu tô falando isso na internet tem um ano e meio. Cara, só não vá para responder de forma seca o que foi perguntado. Você precisa desenvolver um pouco mais ali, porque senão a gente consolar ele não tem elemento. Ele não tem tempo, ele não tem paciência, ele não vai ter elemento para poder te achar que você é uma pessoa que está indo fazer só aquilo ali mesmo. E só você falar, Flórida, 7 dias, setembro, isso daqui não vai resolver o seu caso. Bom, beleza. E aí, chegou então na entrevista de vocês, o agente consular abriu a cabininha, chamou vocês. Como que foi assim? Vocês tiveram quantas perguntas ao todo na entrevista? 4 perguntas. Para a entrevista, era ele quem ia tomar frente. Estava tudo certo que ela ia, né? Durante a simulação, era o Harrison que ia, porque ele era não, mas que fala mais desenvolto, eu sou a mais nervosa. Mas aí, durante a simulação, a gente viu que ele deu aquela travada, falando baixinho, manso. Falei, cadê o meu homem? Cadê meu marido? Puxinho, nervoso, sabe? A gente fez uma simulação com a Move e eu ia falar, ia tomar conta, né, da entrevista. Só que eu fiquei nervoso, não fluía. Aí a Flávia, vamos agendar de novo. Aí agendou de novo, outra entrevista. Aí foi eu de novo e nada. Aí eu falei, não, eu vou tentar eu. Aí a gente pegou, tentou mais uma vez, aí foi com ela, aí foi embora. Aí... Eu falei, era a Nani, eu falei, Nani, eu quero mais uma, eu preciso comigo na frente. E aí eu peguei e coloquei em pé, a gente aqui na bancada, como se fosse lá na hora mesmo, como se fosse lá mesmo, em pé e tal. Coloquei o banquinho onde a Lana ia ficar. Falei, vamos lá. Aí comecei. Primeiro foi ele, né? Ele foi lá, nervoso de novo. Falei, Nani, agora, de novo, por favor, uma terceira vez, rapidinho. Só pra ver se vai ser eu mesmo. E aí a Nani pegou e fez essa entrevista comigo. Aí eu falei, não, vai ser eu. E ela fez umas perguntas que não estavam no roteiro. Então, assim, eu me saí bem. Eu falei, então vai ser eu que vou tomar a frente. Então, lá na hora da entrevista, ele já veio de cara com a pergunta, qual o propósito da viagem? Então, a gente já responde de uma forma, não só aniversário da Alana, já tem todo um contexto, como a Moving orienta a gente, sabe? Não vá direto. Já responda 1, 2, 3 perguntas, a possível pergunta que ele vai fazer lá na frente. Então, foi isso que a gente fez logo de cara, assim, sabe? Na primeira pergunta. Não, e a hora do vamos ver é a hora do vamos ver, né? Às vezes, cara, cada um reage de um jeito. E que bom que houve essa sensibilidade de identificar que precisava fazer uma mudança, porque às vezes isso daí ajudou a mudar o resultado, porque Sim, com certeza. Ixi, Maria. eles não perdoam, não. Deixou muito tranquilo. Por conta da simulação, me deu a segurança. A Nani, porque a Nani fica super séria lá, né? Na hora da entrevista, como se fosse mesmo cônsul ali entrevistando a gente. E aí eu vi que eu dava conta, porque eu sou professora, dou aula tranquilamente, mas para falar em público eu dou uma travadinha. Eu tenho sabe, um receio, Aham. assim. E aí a Nani pegou e eu falei, não, eu vou dar conta. E, sabe, assim, super tranquilo, não estava nervosa, como eu falei pro Harris, eu estava nervosa. E aí eu consegui falar com a maior naturalidade, maior tranquilidade, sem travar, sem nada. Todas as respostas foram eu que dei, né? Que eu acabei falando aqui na frente. E só quando era direcionada a ele, que teve perguntas que foram direcionadas a ele, ao trabalho, tudo, era ele que respondia. Mas as outras, quando era Legal. em contexto geral, eu que falava. Mas isso daí é uma coisa que a família tem que ver antes, né? Imagina, tem gente que chega lá na entrevista, a gente ouve relato direto. A pessoa chega na entrevista e sabe, sei lá, o que vai acontecer. Tá todo mundo lá, sem nenhuma diretriz anterior. O cônsul pergunta, responde quem quer, um falar por cima do outro, um fica olhando, esperando o outro responder. Não tem como, gente. Isso aqui é o básico do básico do básico. Que bom que vocês conseguiram definir isso antes da hora para que não trouxesse uma insegurança a mais, né? Porque já tem tanta coisa, igual vocês falaram. Ah, tem coisas que as pessoas não imaginam que vão acontecer e nem sempre são previsíveis. Pô, eu tô com um bebê de cola, eu vou ficar lá na frente na fila, vai ter gente me olhando feio. Isso vai me impactar? Não sei. Eu tô num dia importante, é uma viagem que ela não é barata. Às vezes eu tô planejando conhecer os Estados Unidos há anos e tudo depende de um visto ser aprovado para poder ir lá passear e voltar. Então,
Aí, de repente, alguém me olha de cara feia, eu começo a ficar, esqueço da minha preparação psicológica, já começa a me abalar, nem pelo consulado, mas por um outro brasileiro que está na fila tirando torto. Então, por isso que é importante vocês eliminarem o máximo de problema na cabeça, porque lá na hora sempre tem coisas que podem fugir ao controle. É melhor você lidar com duas coisas que fugiram ao controle do que essas duas, mais outras 15 que eram previsíveis, que a gente sabia que o agente consular podia trazer o ambiente do consulado, mas que as pessoas não se prepararam. Então, Nós sabíamos quem ia segurar a Lana, quem ia ficar, a gente tínhamos combinado, se acontecesse qualquer coisa, o que que a gente ia fazer, como a gente ia agir com as possíveis reações da Alana. A gente já tinha todo o esquema ali, sabe, arquitetado para nada tirar o nosso foco, como se diz. Nada ia tirar o nosso foco naquele dia. muito bom que vocês fizeram isso. E, gente, e aí, bom, beleza. Primeira pergunta, segunda, terceira, quarta. Aqui deve ter ido o quê? 1 minuto e meio até então, né? Foi É super rapidinho, rápido. né? E aí, eu queria saber como que foi a hora da aprovação. Como que tava ali, o que que o cônsul fez e como que vocês sentiram esse momento? Eu nem lembro, vai, amor. O cônsul pegou os passaportes, me deu um frio na barriga, né? Porque eu pensei que ele fosse entregar. Pegou os 3 passaportes, colocou no rosto assim e falou bem assim: parabéns, o seu visto foi aprovado. O visto de Nossa vocês foi Senhora. aprovado. Eu falei, ok, obrigado. Mas aí eu não entendi, o quê? Tipo, eu perguntei, né? Ela ficou parada lá olhando pro cônsul. Aí E ela pegou, ficou olhando lá assim. Eu falei, vamos, amor, foi aprovado. eu não ouvi ele falando que tinha sido aprovado, sabe? Tava tão assim, em êxtase que eu não ouvi. Bora. E aí a gente saiu, foi saindo, porque aí eu já sabia, já olhei, né, onde é a saída, a gente começou a sair. A vontade era de gritar. Meu Deus, foi aprovado. Sabe, assim, gritar, chorar e calma, se Sim, contenha, se contenha. Mas todo mundo já vê na nossa cara, né? Se foi aprovado, se não foi aprovado. A gente sim, saindo assim, e a vontade de gritar, sabe? Se contendo. E o corredor é enorme para poder sair. O Harrison foi gritar lá no quarteirão, depois do quarteirão, atrás No já fundo do do consulado, que ele foi consulado. gritar. Consegui, sabe? se não vai que eles chamam de volta, né? Tá Exato, eu muito tava com feliz. medo, velho. Eu tava com medo mesmo. Agora eu achei esse cônsul dramático, botar o passaporte no rosto, seus. Pô, esse Cara, meu, cara aí. e foi um cara muito gente boa, velho. Super. Foi tranquilo. É um bem alternativo, assim, um homem Tava com negro. dread. Isso, uns 30 anos deveria ter, assim. Eu tava esperando já um senhor, sabe, meio que carrasco e tudo. Mas não. Tem muito mais mulher, inclusive. Tem mais mulher que faz entrevista do que homem. A gente acertou esse aí. Coisa boa, hein? Deve ser, cara, é um sentimento maravilhoso, né? Depois de tanto tempo, preparação, 2 empresas, 2 10-160, agendamento, 3 simulações de Esse, entrevista, nossa. 3 simulações de chega no entrevista. dia, gente encarando na fila, um dos primeiros horários, e aí de repente visto aprovado. Legal, gente, parabéns demais. Fico muito feliz de ter dado certo. Harrison queria muito fazer entrevista, é porque a gente procurava muito vídeo sobre criança, com criança. E a gente queria levar a Lana, não era uma opção deixá-la, porque somos nós três. Então, eu não ia deixá-la com alguém, com a minha mãe, poderia deixar com a minha mãe, com a minha sogra, mas não era uma opção. A opção era sempre levá-la, e a gente não via vídeo sobre. A gente viu um de vocês, eu não sei quanto tempo, só que era um visto de Só que era estudante. estudante. Um estudante que tinha um Da Gabi bebezinho. e do Léo. Isso. E aí não tinha nenhum de turismo, nada. E aí o Harrison tava doido para fazer entrevista para, sabe assim, para as pessoas que têm um bebê e querem tentar ter lá um apoio, um suporte, sabe, no YouTube. Legal, não, mas isso é super importante e que bom que vocês tiveram essa visão, porque, pô, tá se preocupando com o outro, né? Já tiveram visto de vocês aprovado, vocês podiam já não estar nem aí, mas não, vocês estão aqui compartilhando a experiência de vocês para que outras pessoas que passam pelo que vocês passaram tenham mais ajuda. Então, de forma geral, que conselhos que você daria? Vocês já falaram algumas coisas interessantes, né? Já ter claro quem que vai ficar, como que vão reagir em cada cenário. A questão da fila foi um outro ponto importante que vocês já trouxeram. De maneira geral, tem mais alguma outra coisa que vocês acham que ficou de fora, mas que pode ajudar as pessoas? Vocês entraram com bolsa dela ou não? Não. Não, não levei bolsa, não. Coloquei 2 fraldas nela para caso acontecesse alguma coisa, né? E só nem água. Eu acho que eu não Nem levei água, que ela não tomava água na época ainda. Nem água eu levei. De bolsa que a gente levou foi o que carrega o bebê. Um banquinho. Uma cadeirinha que carrega o Ah, bebê. a gente tava na dúvida se podia entrar ou não. É um banquinho que dá para colocar o bebê assim, para ele sentar. Porque a gente sabia que ia ficar na fila, né? Então, para não cansar tanto o braço, esse suporte assim pôde entrar tranquilamente. Água, a gente levou uma água pra gente, eles mandam beber essa água, né?
mas pode entrar tranquilamente com essa água. Mas o conselho que eu dou, se você está com dúvida, se contrata, Move, contrata. Sabe, é que o valor é diferente do que a gente tem no mercado por aí. Você vai porque nós foi uma pessoa em si que a gente contratou, a gente pagou por essa pessoa, né? Foi um valor. E a Move foi 3 vezes mais esse valor. Só que vale a pena. O suporte é completamente diferente para entrevista, para preenchimento de DS, como você sempre fala. Não é certeza que vai ser aprovado, mas você vai fazer de tudo para ser aprovado. Você vai explorar todas as áreas para que seja explorado. O diferencial também, que é a simulação da entrevista, que dá esse suporte gigantesco, assim, e estudar, porque não é só contratar e deixar. Ficar tranquilo, não, a Move vai me passar, vai conseguir o meu visto e eu vou ficar tranquilo. Não é Não deixar nas coxas da Move que vai resolver. é se preparar, você se preparar com as armas que vocês dão, que dá certo. E como vocês dizem, tem que falar a verdade. Com a verdade, você vai conseguir encaixar ali com a sua verdade com que eles aprovem. É isso, o que a gente promete é que as pessoas vão levar as melhores versões que elas têm dentro do perfil delas para a entrevista. Com o nosso método, tudo vai se encaixar para chegar no final com um nível de segurança muito grande. Mas é importante o que você falou, pô, vou contratar uma pessoa para fazer, eu vou contratar a melhor empresa do Brasil de aprovação de visto americano. Empresa que, cara, usa estatística, método pra caramba, que tem muita informação de muita coisa e usa isso proativamente para ajudar os clientes. Uma simulação de entrevista que ninguém no Brasil faz. Um Visa Manager do início ao fim, uma única pessoa da hora que você contrata até o final que conhece tudo sobre você, suas preocupações, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, é uma soma de coisas que no visto de turista as pessoas pensam que para ele ser mais simples não precisa, mas tem um monte de gente que é negada e vem pedir ajuda depois. Em outros vistos, isso é mais necessário ainda. Mas no de turismo, onde você tem uma entrevista, é mais necessário por outros aspectos, porque tem mais processo. Mas no visto de turismo, do ponto de vista de preparação de entrevista, eu diria que é uma entrevista mais sensível, porque é o que vocês falaram, 4 perguntas, 5 perguntas, 1 minuto e meio, não dá margem para erro. Então você tem que ser cirúrgico na sua explicação. Fico muito feliz que você traga essa visão, porque é isso, assim, a Move ela foi desenhada para poder aumentar a chance de aprovação das pessoas e fazer com que todo mundo fique seguro, para que no dia da entrevista eles saibam, cara, a minha melhor versão está aqui. Então, o máximo que eu podia ter feito, eu fiz. Eu tive uma empresa muito, muito, muito boa do meu lado. Eu estudei pra caramba, porque eu acho que isso que você falou é a chave. E agora é só deixar as coisas acontecerem, porque eu estou muito mais seguro do que eu estaria sem ela. Agora, não pode achar que contratei a empresa, agora, porque a empresa não vai estar lá para fazer a entrevista por você, né? Então, tem que ter um contraponto. Mas para quem não contratou a Move ainda, tudo isso fica tranquilo que a gente orienta. Então, a mentoria ela é uma soma de grupo no WhatsApp, um Visa Manager único do início ao fim, reunião, que pode ser uma ou mais, dependendo do tipo de visto, muito PDF de material de estudo, checklist, documento, etc. Muita videoaula para poder dar algumas orientações. Então, quando você soma tudo isso, tudo se encaixa muito bem. E aí, quando chegar no final, a pessoa, ela já, tudo que ela precisava saber, ela foi informada. Mas, cara, que bom que vocês trouxeram essa visão. Eu espero que quem tem bebê que esteja assistindo consiga aproveitar os conselhos de vocês. São detalhes, mas na hora os detalhes importam. Eu posso levar a cadeirinha para o meu bebê sentar ou não posso? Fralda, eu levo bolsa ou não levo? Como que vai ficar tudo isso, né? Dos detalhes que a aprovação vem. Legal, gente. Obrigado por compartilharem. Obrigado principalmente pela preocupação de querer ajudar outras pessoas. Eu espero que muitas pessoas sejam impactadas pelo caso de vocês. Obrigado a gente. A gente que agradece. Muito obrigada pelo suporte de vocês. Com certeza eu indico a Move. Contratem. Vale super a pena todo o investimento. Legal demais. Tá aí a Lana para mostrar que os pais eles têm que estar blindados na entrevista, porque com o bebê você não controla o que vai acontecer não, né? E para você que está assistindo e quer contratar a Move Vistos, aqui na descrição tem um link, você só clica ali, preenche o formulário que o nosso time vai te mandar um WhatsApp, coisa bem rápida. E, bom, contem com a gente, a Move vai te ajudar a fazer tudo isso que eles falaram, a se preparar para chegar lá na hora e estar preparado para lidar com tudo. A Ana já não está mais aqui com a gente porque a Lana estava querendo atenção, mas o Harrison tá. Então, Harrison, muito obrigado, mas eu agradeço aos dois por virem aqui compartilhar a história de vocês. Valeu demais e parabéns pela conquista. Boa viagem. Quando vocês voltarem, a gente podia bater um outro papo para poder contar como que foi a viagem. Sim, não, nós que agradecemos. A intenção é sempre de ajudar, né? Que o pessoal absorva o máximo de informação que a gente passou. E a Move está aí de portas abertas para auxiliar cada um de vocês, seja no visto de turista ou seja no visto de estudante. Abraço. Boa, é isso. Olha aí, o cara tá fazendo propaganda já pra gente. Obrigado.
Se ele falou, tá falado. Então é isso, pessoal. Bom, aproveitem e se inscrevam no canal. Toda semana tem entrevista, tem vídeo de conteúdo sobre o visto americano também. Daqui a pouco, inclusive, eu vou gravar um outro vídeo pro canal, que vai ser legal pra caramba, respondendo algumas perguntas muito comuns. Então fiquem aqui com a gente. Eu me chamo Cristiano. E aqui na tela tá aparecendo um outro vídeo onde eu falo sobre não dar resposta curta. Eles falaram sobre isso daqui no bate-papo de hoje. E isso faz muita diferença e pode ser a diferença entre você ter um visto aprovado e um visto negado. Então, clica aqui e assiste o vídeo lá, porque vocês vão gostar, beleza? Um abraço e até mais.